Olá. Estamos online? Estamos online. Então, vamos começar. Boa noite a todas, todos, todes. A gente está aqui no nosso terceiro encontro e é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto de conversas, né, com candidaturas LGBTI+, em São Paulo. Tem sido um desafio, tem dado um trabalho, mas a gente tem feito tudo com muito carinho e eu espero que esse momento seja proveitoso para todo mundo. Hoje a gente vai conversar com o Eduardo Campos, que possui uma longa e significativa trajetória acadêmica no campo da educação, professor em Educação e Saúde na Infância e Adolescência pela Unifesp, é também professor honoris causa pela Logos University, Flórida, e doutor e mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E, além disso, Eduardo também é especialista em Libras e possui magistério no ensino superior pela PUC São Paulo. E também é graduado em Pedagogia, com especificidade em Educação Infantil e Administração Escolar, além de ter uma formação em Psicanálise pela Clínica do Instituto Brasileiro de Psicanálise. Antes da gente continuar a conversar com o Eduardo, só vou retomar que esse é um projeto que está sendo organizado principalmente pelo NOS, que é o Núcleo de Sociologia, Gênero e Sexualidade, está tendo o apoio do GIRA, que é o Grupo Interdisciplinar de Raça e Política, e pelo NOS, em especial pelo Augusto Mala e pelo Felipe, o Fi, e eu estou aqui muito contente representando o GIRA, que parte, já agradecemos o convite, é muito bom a gente estar fazendo coisas juntas. E aí, se você quiser se apresentar, Mala. Sim, eu me apresento e já puxo também o informe do Resistência que eu vou fazer na sequência para a gente poder passar para o Eduardo. Eu não sou membro oficialmente do NOS, não sei ainda no processo que a gente está pensando, enfim, porque também sou da ciência política, como a Bárbara, e tô mais em um tempo aí já de USP, né, e a produção com vários dos pesquisadores dali, tanto que a gente montou essa pesquisa coletiva e está sendo em alguma medida interdisciplinar também, né. Então, eu sou da ciência política e sou membro também do Coletivo Resistência, que a gente está divulgando também aqui nessas lives, porque o próprio Felipe também está organizando junto com uma galera que pesquisa representação institucional e eleições em relação aos grupos de negritude, LGBTI e mulheres. A gente tem feito isso no contexto do Resistência, que é um coletivo que está fazendo cursos online de vários temas, então esse que tem a ver bastante aqui com o tema da live, mas o grande ponto para a gente é a intervenção no sentido da ação direta mesmo, transferência material, né, e financeira, de recursos para comunidades de assistência a pessoas trans, negras, indígenas. Vocês podem seguir, está passando aqui embaixo o @ no Instagram, para conhecer melhor e a gente a divulgar, conseguir esses recursos e fazer esse tipo de ação que é muito importante, eu acho, hoje em dia, no sentido de serem ações também, né? Não apenas uma discussão, uma pesquisa que é muito importante, e a gente vai seguir fazendo hoje também, mas que sempre é bom a ação direta também. É isso, e aí a gente pode voltar para você, Bárbara, que vai me apresentando. O Eduardo e Bárbara também, talvez só quando não estiver falando, seria bom todo mundo fechar o microfone, para a gente, às vezes, receber um feedback de microfonia. Boa, aí faz sentido, Bárbara. Sigam
sigam o Resistência, que é um projeto muito legal mesmo. Super apoio. Então, vamos começar, né? Bom, como eu já disse, né? O Eduardo tem o professor doutor Eduardo, né? Tem uma longa e significativa trajetória na academia, em projetos educativos, mas, para além disso, seria muito legal a gente te ouvir e saber um pouco por você mesmo da sua trajetória pessoal e política. Então, fique com a palavra, Eduardo. Obrigada. Prazer estar aqui conversando com vocês. E assim, vocês apresentaram o meu currículo, mas eu, embora tenha muito orgulho de toda essa trajetória, eu considero significativo falar da minha história pessoal e de como eu cheguei até esse momento, né? Eu sou filho de mãe solo, minha mãe foi costureira de fábrica de costura, costurava bolso de calça jeans, trabalhou como diarista, como doméstica. Então foi muito difícil manter os estudos. Eu fui uma pessoa que tive muitos problemas na escola por questão de um laudo clínico. Eu tinha oxigenação curta e acelerada durante a infância, isso foi descoberto já na pré-adolescência. E o que significa isso? Quando o oxigênio demorava para chegar no cérebro, eu ficava lento, e isso era encarado muitas vezes pela escola como um pouco de preguiça, má vontade. Mas quando o oxigênio chegava de forma acelerada no cérebro, eu ficava muito hiperativo. Então, havia uma certa incompreensão, muitas vezes, do modo como eu me comportava na escola, né? Isso acarretou 5 anos aí de perda escolar, e apesar da dificuldade, né, de todo o trabalho que minha mãe desenvolveu, eu finalizei os estudos do ensino fundamental 2 no supletivo para poder ganhar tempo depois, e fui para o ensino médio, onde eu fiz o curso de auxiliar técnico em patologia clínica lá em Mogi das Cruzes, numa escola pública. A minha vida toda foi na escola pública, com exceção de quando eu fiz o supletivo, porque eu tive que pagar os estudos para finalizá-los. Depois eu trabalhei como carnavalesco em pequenas escolas de samba em Mogi das Cruzes, onde eu tive um contato muito bom com a arte e também uma atividade política, porque estar junto com a comunidade, celebrando essa festa popular, me ensinou muitas coisas. Inclusive me levou ao encontro, né, eu não tenho uma religião definida, mas me levou ao encontro, naquele momento, com algumas religiões espiritualistas, como a Umbanda e o Candomblé, com quem eu, porque um dos diretores da escola era um Baba Lorixá, e eu aprendi muito com ele sobre essas questões. Minha criação foi dentro da Igreja Católica, mas a partir daí eu comecei a ter esse contato. Por ser filho de mãe solo, eu tive um carinho muito grande por uma pessoa que eu conheci já na infância, que na época era um seminarista, hoje é bispo de Fortaleza, Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, que me ensinou muita coisa em nível ecumênico, porque ele tinha muito contato, né? Fazia muita leitura, e como eu vivia também dentro do seminário na adolescência, por conta dessa amizade, eu tive muito contato com os princípios da teologia da libertação e conheci o trabalho das comunidades eclesiais de base. Então, a partir daí, embora eu tivesse esses problemas na escola, eu iniciei uma leitura, porque eu pegava livros no seminário e lia bastante, e sempre questionava muito os padres com quem eu tinha contato, os seminaristas. E era muito interessante porque eu acabei me apaixonando assim pelo conhecimento filosófico já na adolescência. E tinha um disparate, porque eu ia muito mal na escola, questionava bastante. Tive uma trajetória trabalhando com teatro, inclusive em Mogi das Cruzes, uma atividade bastante intensa como diretor teatral, já na fase adulta. Eu fiz um espetáculo chamado Crucifiquei o Discriminado, onde o Jesus ele era crucificado e condenado exatamente por ser um homem preto. E eu trazia toda uma discussão, já proposta pela teologia da libertação, que era essa construção imaginária e representativa de um Jesus europeu,
né, que não se comunica com a realidade histórica dessa personagem. E a partir daí, então, uma atividade intensa, eu fui construindo uma luta, porque também me assumi aos 18 anos homossexual, socialmente assumido, né? Eu tive uma escolha, eu pensei muito na escolha, naquele momento, no sentido de se eu assumiria socialmente a minha homossexualidade ou não. E aos 46 anos, eu posso dizer que todas as conquistas, todas as batalhas valeram a pena, né? Por isso, fora do armário é muito melhor, ou mais feliz, mas respeitando sempre o tempo de cada um. Mas para entender, a partir dessa trajetória de me assumir homossexual socialmente, essa atividade com o teatro, esse contato com a Igreja Católica, mas também com o espiritualismo, me envolvi com o movimento ecumênico e procurei entender um pouco sobre as religiões e a dimensão do sagrado delas, né? A partir daí, cheguei ao ensino superior, óbvio, trabalhando como muitos brasileiros para pagar os estudos ou lutando por uma bolsa de estudos. O que me faz hoje ser um grande defensor não só das cotas, mas também da ampliação das cotas para as pessoas, né? Negros, indígenas. Também penso que é necessário que isso abranja mulheres trans, homens trans, e inclusive mulheres que deixaram de estudar e hoje, com mais de 40 anos, por uma questão de política e economia, se tornaram mães, e hoje, com mais de 40 anos, ainda guardam esse desejo, esse sonho de voltar aos estudos, mas muitas vezes não têm condições financeiras. Então, eu acho que a cota ela precisa ser discutida, não no sentido de ter ou não, mas de abranger o maior número populacional. Educação é um direito, né? E quando eu falo que tenho muito orgulho, onde eu cheguei com mestrado, doutorado, com bolsa de estudo, pós-doutorado, e fui agraciado com o título de professor honoris causa, eu digo que tenho orgulho, mas eu não digo que acredito que toda essa luta que eu fiz para poder estudar seja um motivo de orgulho, né? Porque penso também que o estudo precisa ser uma escolha. Qualquer política digna de humanidade oferece o estudo para a sua população e a pessoa, se quiser se tornar uma pesquisadora, uma observadora da sociedade, ela fará isso porque o próprio Estado possibilita esse engajamento. Eu acredito que, às vezes, temos um discurso, né, que nos toma, que é esse do batalhei muito para chegar aqui e conseguir. Claro, mas não deveria ter tido tanta luta para alcançar um lugar que não deixa de ser um lugar de poder, né? O estudo também te dá um lugar de poder, no sentido de esse poder que te possibilita a fala, que te possibilita a pesquisa, que te possibilita um olhar. Não poderia deixar de citar um incômodo que a coletânea, né, Feminismos Plurais, da Djamila, vem causando em muitas pessoas, porque ela traz aí uma representação significativa, né, de uma cultura não europeia, denunciativa, de muita força e clareza, para ocupar um espaço que não foi pensado para os LGBTQIA+, para as pessoas pretas, para as pessoas indígenas, para as mulheres. Né? Que é, inclusive, esse espaço acadêmico. Então, a minha busca por uma política, por uma ação política, ela se deu ao longo da minha vida. Por que eu falo isso? Porque quando eu tive a oportunidade, né, de finalizar o doutorado, fui orientado pela filósofa Márcia Tiburi, tanto no mestrado como no doutorado, por quem eu tenho imensa admiração, carinho e amizade. Então, assim, dentro dessa visão crítico-reflexiva, eu penso que existe uma responsabilidade social que é ocupar esse espaço de poder, que ainda não foi democratizado, que é esse espaço também acadêmico.
A partir daí, pensando da minha experiência de vida, né, de ter acompanhado toda a luta da minha mãe como mãe solo, que na época, inclusive, na década de 70, 80, eram mães solteiras, né, uma nomenclatura criada para subjugar a mulher. Então, eu penso que, e também a minha experiência de repetência escolar, quando eu ingressei no magistério, na escola pública, na qual eu trabalhei por 13 anos, como professor eventual, depois como professor de classe, né, no sentido de ter uma atribuição de aula para mim. Trabalhei no ensino fundamental 1, fundamental 2, médio, EJA. Depois trabalhei em cursinho pré-vestibular. Depois fui para a universidade, trabalhei no curso de graduação, formação de professores, lato sensu, e hoje eu oriento mestrado em educação. A minha preocupação é uma preocupação que se comunica muito com a minha história de vida. Porque quando eu cheguei para trabalhar na escola pública, eu me deparei com algumas narrativas que falavam de crianças surdas, cegas, cadeirantes, Down, autistas. Não falavam de pessoas com nanismo, e aquilo me surpreendia muito, porque parecia que as pessoas com nanismo não existiam no quadro escolar, né? Mas, enfim, falavam dessas pessoas como se elas fossem um problema, como se tivesse um déficit, como se não conseguisse, como se o laudo fosse mais importante do que a existência dessas pessoas, do que elas eram capazes de apresentar como potencialidade. Então, quando eu produzo o meu material, as minhas pesquisas voltadas para, né, a singularidade humana, mas que clinicamente ainda é denominado como pessoas com deficiências, a gente vai falar sobre isso mais para frente da live, eu acredito, porque eu penso na necessidade já de reconhecer a educação inclusiva como algo tardio e começar a pensar numa escola acolhedora, educação acolhedora. A gente pensa que também é significativo a gente deixar de lado um pouco o conceito de pessoa com deficiência enquanto déficit e pensar na condição humana a partir da potencialidade que essa pessoa tem e enxergar o déficit no ambiente. Então, eu parto do princípio de deficiência bioecológica. Veja o ambiente, como ele se organiza e se ele permite que a pessoa tenha autonomia. Se esse ambiente não permitir que uma pessoa com nanismo, um surdo, um cego, um cadeirante, que um autista, que um disléxico, uma pessoa Down, tenha essa autonomia, então o déficit estará no ambiente e não na pessoa. Então, são alguns princípios que eu trago comigo, óbvio, sempre a partir de pesquisas, de diálogos abertos, de construção do conhecimento a partir da fala do outro, da escuta, mas que tem trazido uma satisfação pessoal muito grande, porque eu acho que nós temos a responsabilidade ética, né, de provocar o pensamento alheio e se provocar constantemente para que possamos, então, repensar a sociedade e torná-la mais humanizada. A questão da preocupação com a comunidade LGBTQIA+, óbvio, vem da minha própria história de luta. Eu sou um homem cis, gay, né? E percebo que dentro desse denominado coletivo LGBTQIA+, ainda quem sofre mais preconceito são as mulheres trans, e que muitas vezes se torna um tabu falar sobre esses assuntos. Bom, essa é a minha história, minha trajetória, e hoje venho como candidato a vereador pela Rede Sustentabilidade, levantando entre algumas bandeiras do coletivo LGBTQIA+, e das pessoas com deficiências. Falo bastante, hein? Se vocês não cortarem. Não, foi ótimo saber melhor da sua trajetória, inclusive, e da sua participação ativa, assim, na educação. Agora, ô Mala, você está falando porque não estou te ouvindo. Peraí. Agora foi. Não, continua mudo. Aqui tá ok. Eu acho que é aí para ti, porque eu já liberei o seu microfone.
Agora sumiu de novo, peraí, deixa eu... eu tô liberando, mas não tá... Ó, tá liberado novamente. Continua. Tá, vou falar então. O que eu estava dizendo, Eduardo, que foi muito bom saber não só do seu Lattes, da sua trajetória, como que você chegou aí, que é algo muito importante, inclusive no Brasil, né? Porque a trajetória educativa realmente transforma, né, em alguns aspectos. Mas o que eu queria te perguntar, pensando um pouco nisso, um pouco que você falou no final, né, da sua candidatura na Rede Sustentabilidade, e aí como é que foi esse processo, né, de você entrar no partido, e também como que você pensa que essas pautas principais que você está trazendo podem ser concretizadas por meio, né, de uma candidatura institucional, enfim, como que você acha que esse pode ser o caminho? Tá. Bom, na verdade, a minha trajetória política, quando eu era adolescente, eu já participei da juventude do PMDB numa cidade daqui da região metropolitana, São Paulo, que é Mogi das Cruzes. Aos 18 anos, eu fui para o PT e lá eu tive toda uma formação em nível de congresso, de participação junto às comunidades, não é? Fui candidato a primeira vez em Mogi das Cruzes, e na época, que hoje eu tenho 46 anos, levantei a bandeira GLS, nem era GLBT, para a gente pensar que essa questão da diversidade dentro do próprio coletivo LGBTQIA+, também é bastante recente. Até pouco tempo atrás era LGBT e um pouco mais para trás era GLS. E depois do PT eu fui para o PCO, porque eu queria uma formação marxista e queria entender, né, como isso se construía. Eu vou ser muito sincero, a partir daí eu fui conhecer a história de Marina Silva e percebi que a história dela dialogava muito forte com a minha história no sentido de ela também participou de comunidades eclesiais de base, teve um fundamento na teologia da libertação, toda a batalha em relação à necessidade de um desenvolvimento sustentável para que você tenha desenvolvimento, ao mesmo tempo você poder, né, colher aquilo que lhe é necessário para se manter enquanto pessoa. E aonde ela chegou politicamente, sendo uma personalidade bastante respeitada. Eu tenho dito para algumas pessoas que eu não olho muito, isso é muito, muito forte em mim, eu olho para as pessoas e suas proposições e sua formação de vida. O Brasil, São Paulo precisa de um projeto político. Muitas vezes esse projeto político ele é apartidário. Em que sentido? Óbvio, temos que estar vinculados a um partido, esse partido tem que se comunicar conosco. A Rede Sustentabilidade, nessa eleição, traz uma mulher, Marina Elou, para a prefeitura, e de Petro como vice, um homem negro. E é um grupo de candidatos que representa uma diversidade. Havia uma preocupação da rede em representar a diversidade por meio dos seus candidatos à vereança. A partir desse diálogo, né, com a própria rede e a persona da Marina Silva, eu fui descobrindo essa história e fiquei bastante interessado, porque a própria Rede Sustentabilidade, ela se autodeclara um movimento político muito mais do que um partido em si. E penso que esse pode ser um dos caminhos, né? Se colocar na ativa a partir de um movimento. Então, eu recebi o convite para conhecer o partido, por meio de 2 amigos que estão na rede há muito tempo, e após conhecer o partido, então eu tomei a decisão que eu seria candidato pela Rede Sustentabilidade. Bom, quando eu penso em política pública, eu tenho dialogado com as pessoas e tentado, né? Eu digo por que tentado. Nós temos ainda uma visão muito romântica da política,
na instância pública. As pessoas, muitas vezes, querem ouvir aquilo que as agrada, mas a principal função de um vereador é transformar as necessidades, os anseios, os sonhos da população em projeto de lei. O vereador, ele tem como principal atribuição legislar. Então, ele tem que entender quais são as necessidades da população de determinado grupo social, de determinado bairro, de determinada localidade, comunidade, enfim. Entender qual é o problema, e algo que se usa muito, né, e que me preocupa no marketing político, é apresente o problema e a solução. Não gosto disso. Isso não é verdadeiro. Entenda o problema real e transforme isso em um projeto de lei. Apresente esse projeto de lei. Faça o seu discurso para convencer e aprovar esse projeto de lei, para que isso se torne um direito da população que sofre. Porque sem lei municipal, tendo como base lei estadual e federal, nada se resolve. Aquilo que é garantido por meio de lei permanece, e gosto muito dessa frase, em illo tempore, até que seja modificada por algum, né, processo. Então, eu acho que as pessoas constroem uma visão muito romântica e fantasiosa da política, porque o discurso fantasioso muitas vezes agrada. Né? Mais escolas, ótimo, essa é uma necessidade. Então, o vereador ele tem a função de fiscalizar se os bairros estão sendo atendidos por creches e escolas. Mas existem questões pontuais. Né? Vamos pensar no desenho curricular dessas escolas. Será que o desenho curricular dessas escolas contempla aquilo que é garantido na Constituição brasileira? Ou seja, quando eu falo desenho, é uma evolução já da grade, da matriz, a gente pensar nesse desenho que se constrói. Nós temos uma educação antirracista? Claro que não. Nosso sistema é estrutural e é racista. E esse racismo se apresenta nos mínimos detalhes, muitas vezes de forma elaborada, uma sutil segregação. Quando eu falo sutil, não que ele não está escancarado, mas ele vai penetrando aos poucos e as pessoas muitas vezes não vão se dando conta. E trago um exemplo. Quando eu trabalhei com literatura infantil numa universidade aqui em São Paulo, uma vez eu peguei o cronograma da disciplina, e quando eu peguei a apostila do curso, eu fiquei paralisado um pouco na sala, até que uma aluna falou para mim assim, professor, tudo bem? Isso me tocou profundamente. Eu disse a ela, não está tudo bem, acho que precisamos conversar. Por quê? Porque abrir aquela apostila que foi determinada dentro de um planejamento era um ato racista. Em que sentido? Não havia nenhuma citação, né, a nenhum autor africano de língua portuguesa, nenhuma obra que trouxesse personagens, a não ser Monteiro Lobato, que é, na minha avaliação, racista. Existe todo um conteúdo racista. Né? Enfim, era uma apostila LGBT-fóbica. Por quê? Não se falava sobre essas questões dentro de um assunto que é de extrema importância, trabalhado na formação de professores. Então, vamos pensar. Se a formação não discute essas questões porque não quer criar polêmica numa sala de aula, né, numa universidade, não havia a discussão sequer, né, quando se fala em criacionismo e se pensa na construção, no nascimento da vida a partir de uma concepção cristã, as pessoas acham tudo bem, mas se você vai recontar a história a partir dos princípios do espiritualismo, as pessoas ficam um pouco chocadas. Então, para a gente pensar, existem questões que são estruturais, e aí é preciso olhar nesse currículo, né, e entender como ele não dialoga com os anseios da sociedade e com a população que ainda hoje passa por uma exclusão sistêmica. Entende? Então, eu penso que a partir dessa consciência, a gente pode começar não, a gente precisa romper com essas estruturas e a partir da veerança, né, propor
projeto de lei que determine a necessidade e a urgência, né, que as escolas tragam em seus materiais didático-pedagógicos e na formação dos professores em nível municipal, sim, questões antirracistas, né, e que permita se trabalhar, então, com a orientação sexual, partindo do princípio de direito, né, direito à personalidade. O que eu chamo de direito à personalidade? É a gente também não construir mais segregação a partir de uma bandeira de luta. Ah, então são LGBTQIA+. Ah, então os LGBTQIA+, são aquelas pessoas... Não, não são aquelas pessoas. O ser humano pode ser como ele quiser. Então eu posso ser um homem cis, homossexual assumido, masculinizado? Posso, é meu jeito de performar. Mas eu posso também, eu tenho o direito de ser um homem cis efeminado. Eu tenho esse direito. Eu posso ser uma pessoa trans e não querer fazer a adequação genital. Não preciso disso, mas eu posso querer. Eu posso ser um homem hétero e gostar de performar a partir de um salto alto, de uma saia, por que não? Né? Então, eu penso que é necessário, já que se tem esse convite, a se pensar como se constrói o currículo dentro da cidade de São Paulo, e como as escolas vão também abranger esse assunto, no sentido de pensar no direito à personalidade. Óbvio que esse é um diálogo que não se esgotará, não será fácil, mas vejo como necessário. Né? Então, enquanto projeto prioritário daquilo que eu apresento, né, uma das questões é dialogar diretamente com a Secretaria de Educação e, a partir daí, apresentar um projeto de lei que garanta a inserção de material, né, que respeite a comunidade LGBTQIA+, e que também respeite e reconheça a cultura da população preta e que respeite e reconheça a população indígena como povo originário, que também não pode ser representada do modo como vem sendo, né? São comunidades completamente distintas, são os Jaraguás, os Tupiniquins, os Guaranis, Urubu-Capor, cada um forma a sua comunidade indígena, o povo originário, e tem uma cultura diversa. Porque se existe algo que me preocupa na educação, é essa representação social de um coletivo que também é diverso. Formamos coletivos como bandeira de luta, mas somos diversos, somos plurais. E a pluralidade se consiste essencialmente em reconhecer a singularidade. Estão me ouvindo? Estamos. Você está me ouvindo também? Eu estou ouvindo. Eu vou tentar Mala. A gente não está te ouvindo. Tá, ele vai entrar de novo. Enquanto isso, eu vou roubar esse protagonismo para mim, com as perguntas da Mala. Mas o que ele ia te trazer, Eduardo, era um pouco sobre a conjuntura, né? Uhum. Então, basicamente, né, isso que você está trazendo da educação, dos projetos de lei, como pensar isso, a viabilidade diante a ascensão cada vez sem promessa de barreira do Bolsonaro, do bolsonarismo, diante de pandemia, né, diante desse 2020 que cada dia nos surpreende com alguma péssima novidade, assim, né? Então, o que essas eleições de 2020, o que podemos esperar delas? Eu vou adicionar de novo Mala, que aí vamos ver se quer complementar a pergunta que eu acabei de fazer. Dá um oi, Mala, para ver se... Tá rolando? Oi! Sucesso! Isso. Eu já perguntei um pouco sobre a conjuntura, mas eu acho que você vai perguntar melhor do que eu. Não, total. Eu precisei reiniciar o Chrome só, mas eu acho que agora dá certo, vai ficar estável.
Eu não ouvi como você perguntou, mas eu acho que é só dar uma coloração mais diretamente, assim, né, da situação. Eu acho que a gente está vivendo desde 2020 um novo momento no Brasil em relação à mudança mesmo, né, de justamente na política institucional. Então, em relação também a isso, assim, né, mais diretamente, que tem a ver com a questão das eleições, pensar o que esperar das eleições desse ano, né, enquanto processo político, a gente viu como foi a de 2018 também, e essa coisa pandemia, né, o que pensar sobre isso, tanto em termos da realidade do que está rolando hoje, como também em relação às eleições, né, como o que isso pode trazer, mas acho que só trazendo mais especificamente os elementos, mas é uma pergunta aberta de conjuntura, né? Só tem essa coisa que você falou também, que você responde com bastante tempo, de fato, assim, a gente tem feito as entrevistas longas com todo mundo, então tá tudo bem se você, a gente tem mais ou menos 1 hora e pouco, 1 hora até e 40, foi a mais longa até ontem, então, a gente tem mais umas 5 ou 6 perguntas, então é só você ir pensando assim também. É livre para você falar quanto você quiser. Fico tranquilo, eu estou à disposição de vocês. É que daí, quando vocês somem, aí eu fico pensando, é para eu continuar? Não é? Então eu fico mais falando. Tipo, desce a palestra e aí eu começo a falar. Mas é isso, a gente fez assim também com o Gil, com a Carol Yara. O público também, se quiser fazer perguntas, a gente vai adicionar perguntas, então também tem que pensar nisso no tempo, mas é isso, pode ir. Olha, você sabe que essa eleição, as pessoas dizem que ela é atípica, né? Na verdade, ela tem ensinado muita coisa porque existem muitas dúvidas por parte dos candidatos. Por exemplo, os candidatos, eles devem ir até as comunidades, conversar, aí implica numa questão de saúde pública, de autocuidado e de carinho e cuidado e respeito com o outro, né? Ao mesmo tempo, uma campanha só na rede social não se sustenta. Então é preciso esse cuidado, mas é preciso também se comunicar com as pessoas, porque as pessoas esperam isso também, né? Olhar o outro no olho, a gente consegue detectar muitas vezes a sinceridade. Eu não tenho problema nenhum em circular em São Paulo, já trabalhei em vários lugares da cidade de São Paulo, mas óbvio, com muito respeito, muita cautela e com a necessidade do cuidado necessário, uma questão de saúde, comigo e para com o outro. Mas o isolamento social trouxe uma reflexão, aí uma resposta bastante subjetiva, porque eu, por exemplo, eu não sabia nem fazer live. E quando o isolamento social, quando nós começamos com o isolamento social, eu tive a necessidade de me comunicar, principalmente com os meus alunos, né? E pensei em como estreitar os laços afetivos. Então eu comecei a propor diálogos por meio de lives, eu faço live praticamente todo dia, mas com pessoas de inúmeras possibilidades, professores, jornalistas, líderes de comunidade. Inclusive, uma das lives que mais me chamou a atenção e foi bastante assistida foi a live da Dona Vilma, que é uma senhora, mais de 70 anos, que já teve um AVC, migrante da Bahia, né, que morou na Zona Sul de São Paulo durante muitos anos. Então, ela disse coisas muito, muito bonitas enquanto história de vida. Por que eu falo isso? Porque a relação por meio das redes sociais, que até então eram consideradas frias, né? Esse meio tão transacional de comunicação, ela começou a aproximar vidas, histórias. Então eu comecei a aprender bastante a partir dessa tecnologia. Hoje nós estamos aqui fazendo uso de uma live, possivelmente, não sei se seria dessa forma, se nós não tivéssemos passado pelo isolamento social, poderia ser uma outra configuração. Então nós fomos aprendendo a lidar com isso e também humanizar um pouco mais. Ao mesmo tempo, a tecnologia, ela permite, como meio transacional, um certo afastamento, porque não existe esse contato com o olhar. Né? Sobre as eleições em si, eu acho que essa é uma resposta bastante difícil, como eu disse, eu não gosto de romantizar, porque existe sempre uma incógnita, né?
por exemplo, aqui em São Paulo é a primeira vez que eu sou candidato a vereador. Eu não sei como a cidade vai receber as propostas, como a cidade vai receber a minha fala, porque existe uma rejeição, sim, isso é inclusive pontuado historicamente. Eu sinto isso, né? Por exemplo, se eu, com a formação que eu tenho, com o que eu já escrevi, com os artigos que eu já publiquei, com as palestras que já dei, talvez se eu fosse um homem hétero, eu tivesse muito mais aceitação social, mas eu sou um homem gay, socialmente assumido, em todos os lugares em que eu trabalhei, por onde eu passei, existe sim uma certa rejeição, tanto por candidaturas de gays, de transexuais, de pessoas pretas, de pessoas indígenas, de mulheres. Isso é um pouco histórico, né? São Paulo tem a maior parada gay do mundo e a gente não tem força na instância de poder enquanto política pública institucional. Então é bastante difícil falar sobre essa questão. E o que eu posso dizer é, eu tenho levado a minha verdade se comunica com a minha história de vida. E essa história de vida, que me traz experiência, não só teórico-acadêmica, mas também de estar ali presenciando, vivenciando, olhando, celebrando junto as vitórias, é que eu trago como projeto prioritário. Aí você me pergunta, mas quais são os projetos prioritários? Vamos entender como é que funciona isso. O projeto prioritário é aquilo que você pretende, intenciona transformar em lei. Mas esse projeto de lei também não se cria sozinho. Você tem uma equipe que trabalha com você, porque tem que estar muito bem desenhado, muito bem redigido para chegar à aprovação. Né? Então, se você me perguntar para o coletivo LGBTQIA+, quais são as suas intenções políticas partidárias na instância pública por meio da vereança? Aí eu posso te responder. Né? Algumas coisas que para as pessoas podem parecer banais, mas eu percebo. Né? Quando você homenageia determinado grupo social, você eleva ele à categoria de memória. A gente pode perceber aí, né? São Paulo tem estátuas de bandeirantes para tudo quanto é lado, mas a gente não vê referências de pessoas, personagens históricos, negros, LGBTQIA+, indígenas, mulheres. A gente tem que discutir isso na instância pública. Né? Como é que eu construo uma memória de toda essa população que é vista como minoria, sendo maioria, mas óbvio, minoria em instância de poder, se eu não as coloco em evidência, né, se elas não ganham visibilidade na paisagem municipal. Então, eu penso que a gente tem que se comunicar, né, com o legislativo estadual para fortalecer a necessidade de, sim, derrubada dos monumentos que representam os bandeirantes e uma reconstrução da memória histórica de São Paulo. Eu conversei com a Nath Monteiro, por exemplo, durante o isolamento social, que desenvolveu o projeto S Preta, que procura verificar a história do negro em São Paulo. E nós falamos muito sobre a questão do bairro da Liberdade, que se tornou um bairro, né, para a comunidade, para a colônia japonesa em São Paulo, mas que, na verdade, tem todo um histórico, uma representação de povos africanos que vieram para o Brasil como colonizadores e se instalaram ali. Então, se a gente chegar na origem do bairro, a gente vai chegar nos colonizadores africanos. Por que isso se apagou na memória de São Paulo? Por que isso não está estampado nos livros de história de São Paulo, que são distribuídos nas escolas municipais de São Paulo? Por que a gente não questiona essa questão? Entende? Aí você é um candidato LGBTQIA+, e está falando para mim né, dos corpos pretos, indígenas, etc., porque nós nos comunicamos, a nossa luta é histórica. Tem um artigo que eu escrevi, que algumas pessoas comentaram bastante comigo depois, em que eu digo de forma irônica, mas querendo provocar o pensamento das pessoas, todo gay é negro, todo negro é indígena, todo indígena é mulher. Estou querendo generalizar? Claro que não.
Mas somos nós somos catalogados historicamente como minorias. E somos minorias na instância de poder. Enquanto nós não nos reconhecermos nesse território que fomos alocados, a gente não encontra essa dimensão política de mudança que a gente tanto espera. A questão aqui não é naturalizar o princípio de minoria, mas é entender como essa necropolítica fascista nos enxerga. E a partir daí, ocupar o nosso espaço. E fazer desse espaço um meio de mudança. Então, para entender, uma das questões que eu trago como projeto prioritário, e me questionaram sobre isso, por isso que eu penso que é preciso pensar muito quando se coloca publicamente, porque senão a gente romantiza e apresenta coisas que não podem acontecer. Né? Eu falo sobre a instalação da delegacia para assuntos LGBTQIA+, com policiais especializados, formados para atender crimes e infrações cometidas contra LGBTQIA+. Aí as pessoas podem me perguntar, mas isso é instância estadual, não tem nada a ver com o município. Claro que sim, tenho consciência disso. Mas como vereador, eu preciso atender a demanda social do nosso município e posso, a partir do executivo, cobrar uma ação do Estado em benefício da população local. E aí, isso se apresenta por meio de, não um projeto de lei, mas por meio de uma ação política que cobre uma ação de um poder maior. Então, eu acredito que é muito importante que as pessoas, quando apresentarem os seus anseios, os seus projetos prioritários, também digam como elas pretendem viabilizar isso. Porque senão existe um desencontro daquilo que se pensa com o que é possível. Agora, um projeto de lei apresentado que obrigue distribuição de material escolar contemplando a diversidade humana no município de São Paulo, isso sim é função do vereador. Direta. Então tem que ser um projeto muito bem redigido, muito bem apresentado, relido, para que ele possa ser aprovado. Uma vez aprovado, lógico, não vai ser fácil, gente. Né? Todas as vezes que a prefeitura tentou incluir as questões sobre orientação sexual e identidade de gênero na escola, muitos fundamentalistas fizeram, passeatas, mas será que fizeram mesmo, né? Então, às vezes você tem ali uma imagem midiática sendo produzida a favor de uma política, né, federal e mostra aquele volume de pessoas, porque, assim, São Paulo tem muitas pessoas transexuais, muitas pessoas homossexuais, muitos bissexuais, muitos heterossexuais simpatizantes, muitas mulheres lésbicas. Então eu penso, não temos força também combativa, né, em relação a esse fundamentalismo, essa segregação posta? Porque eu quero que meu filho vá à escola e possa ser reconhecido, que a sua família possa ser reconhecida. Eu não quero mais que exista o seguinte discurso, que muitas vezes captura, inclusive, o coletivo LGBTQIA+, de que casal gay pode adotar uma criança porque a sua homossexualidade não vai influenciar a homossexualidade do seu filho. Por favor, eu como homossexual assumido, casado com outro homem, se influenciar a sexualidade do meu filho, eu terei orgulho. Porque eu tenho que ter orgulho se o meu filho quiser ser como eu sou. Eu não posso partir do pressuposto de que aquilo que eu sou não pode ser exemplo para o meu filho. Se casais heterossexuais se orgulham quando seus filhos são heterossexuais, por que casais homossexuais não podem se orgulhar quando seus filhos dizem ser homossexuais? Essa não é uma preocupação que eu tenho que carregar comigo. O meu filho, minha filha, será o que ele quiser. Inclusive, há pouco tempo atrás, quando eu estive no curso de adoção, já fui habilitado, né? Eu e meu companheiro, nós fizemos um apontamento no curso que causou estranhamento. Perguntaram se nós queríamos um menino ou uma menina, nós dissemos, olha, nós queremos um menino, mas não sabemos se ele será menino. As pessoas perguntaram, como assim? Ué, ele pode vir menino, mas se ele disser para nós, pai, eu sou uma menina, isso será respeitado. Olha, é uma coisa tão
tão preciosa, né? A gente pensar sobre isso, mas que as pessoas não estão preparadas para ouvir e não querem ouvir. Então, como falar de respeito à condição humana quando uma sociedade não quer ouvir que existem pessoas transexuais? Qual é a base para essa mudança do pensamento? Para essa aceitação verdadeira? A educação. Então, eu me preocupo, sim, né, com questões legais que regem a educação dentro do município de São Paulo. Mas a minha formação toda é em educação. Sempre multidisciplinar, mas em educação. Agora, a atual face do governo, o que me preocupa, e aliás, eu preciso falar isso, quando Marielle Franco foi assassinada, eu fiquei muito movido, porque isso é uma cultura no nosso país, né? Quando você se levanta vindo dessa categoria minoria, quando você representa essa minoria, a gente pode pensar em muitas pessoas, né? Que são pejoradas e quando não pagam, sabe, com uma violência simbólica invasiva, pagam com a vida. Marcia Tiburi está fora do Brasil. Jean Willis está fora do Brasil. Se as pessoas gostam dessas pessoas ou não, a gente não pode negar a história de luta que elas tiveram. Então, pensar nessas questões. Então, Marielle Franco me tocou muito, né? Porque se tem algo que me preocupa é as nossas mãos não vão soltar, e de repente elas soltaram. O governo Bolsonaro faz o que quer. Né? E a gente tem que pensar que existem graus de fascismo. O que aconteceu em Auschwitz foi o último grau do fascismo. Mas existe aquele fascista que tolera, mas não reconhece. E aí ele se dá o direito de fazer piada com pessoas pretas, com LGBTs, e ele acha engraçado. Ele fala de indígena como se o indígena não tivesse dignidade humana, e ele acha engraçado. Existe aquele grau de fascismo que a pessoa se permite violentar a outra fisicamente. Ah, só dei um tapa para aprender a ser homem. Existe aquele grau de fascismo que a pessoa dá o tapa e te expulsa de casa. Ah, mas é só porque eu não concordo. Você pode ser o que você quiser longe de mim. Existe aquele grau de fascismo que de fato te leva à morte. Então... Alô? Oi. Opa. Não, então, eu tava... Deixa eu só falar uma coisa. Uma deixa para seguir. Oi? Só falar uma coisinha, porque teve uma hora que eu fiz assim, porque eu estava tentando falar pro Mala que não estava abrindo o microfone dele, eu não estava conseguindo, eu fazia assim, mas não era pro que você estava falando. Não, mas também não tem problema, a gente não precisa, a gente não precisa concordar com tudo, e se não concordar, ele pode falar, sou aberto ao diálogo. Não, a gente está com dificuldades técnicas. Eu acho que é uma questão que apareceu em todas as lives gente, até agora. Vocês me permitem falar uma coisa? Eu acho muito importante que tanto quem for escolher o seu candidato, como quem é candidato, ter consciência. A gente está falando de projetos, mas vai existir uma batalha tão grande dentro da Câmara que o vereador não pode romantizar. Imagina o que é você levar um projeto de lei para discutir a questão da educação, de uma educação igualitária para a comunidade LGBTQIA+, para as pessoas pretas e para indígenas. Óbvio que não é fácil, né? A gente tem que ter consciência disso. Então, são discursos colocados, aí você tem a parte da população que vai te apoiar, tem parte da população que não vai, você vai ser xingado. Isso acontece durante a campanha. Tem gente que manda mensagem para mim me chamando de bichona louca, tem gente que manda, eu acordei outro dia, a pessoa falando inúmeros palavrões, eu nem sei quem é a pessoa. Né? Então, o que a gente faz? Printa e guarda. Mas já é indício de uma violência simbólica, porque se a pessoa se permitiu falar isso para você, né, que ódio é esse que ela tem naquilo que você representa? Porque ela também não me conhece. Ela conhece a minha representação. Né? Por exemplo, o meu jingle de campanha fala sobre povos originários, sobre LGBTQIA+, entende? Sobre educação antirracista. Então, é isso que essa pessoa odeia.
É disso que ela tem medo? Por isso ela xinga? Total. Com certeza, eu acho, inclusive, uma coisa que eu queria comentar é que, justamente, assim, a gente está já chegando em 1 hora de live e as outras a gente foi até 1 hora e pouco. Mas o que que acontece? A gente formulou um tipo de roteiro que envolve também lidar dinamicamente com as respostas, né? A gente até deixou você livre nesse sentido, porque, por exemplo, algumas das coisas que a gente perguntou pontualmente, pontuou a pergunta, né, para as outras candidatas até agora, né, o Gil e a Carol, elas não tinham falado exatamente dessa forma, e aí você colocou mais diretamente uma pauta, né? Então, então a gente, por exemplo, pode mudar e fazer perguntas que a gente não fez para eles ainda, mas que você também não apresentou na sua fala. E uma delas para a gente que é bastante importante assim de entender, também já falando que a gente segue tendo mais algumas 5 perguntas e tem esse tempo de mais uma meia hora, então é isso, você também pensar que são 5. Já também, dado que várias das que a gente ia fazer, você já respondeu, né? Tipo, essa coisa das pautas morais, que foi uma coisa que a gente perguntou, como que isso aparece hoje nas campanhas, essa discussão de ideologia de gênero, se isso aparece na campanha da pessoa ou não, e como, essa questão do embate, né, como tem sido religião e política, você já disse. Então a gente segue para outras perguntas e com esse tempo aí de mais meia horinha. O que eu ia te falar é que, então, uma pergunta que para a gente parece importante fazer para você é sobre sua relação com o movimento LGBT, com mobilizações de base, com organizações de formulação de política, que tem a ver com espaço de formulação coletiva, né? Você tem respondido bastante, assim, na sua fala, aparece essa questão das suas análises e as suas propostas, e você falou um pouco da rede como um espaço de movimento, o que também é uma questão, também acho que você é o primeiro candidato da rede que está falando, mas aí seria interessante fazer essa pergunta, que é sobre essa relação com organizações e construções LGBTI+, especificamente. Quando eu falei de Marielle, eu falei porque, de fato, o assassinato dela mexeu muito comigo no momento, e houve a candidatura de Márcia Tiburi ao governo do Rio de Janeiro, e o que aconteceu pós-candidatura também mexeu muito comigo, que são esses xingamentos, quando uma mulher tenta ocupar o seu espaço no poder. Mas por que eu estou falando isso? Desde sempre, eu acabo viajando o Brasil a convite de escolas, prefeituras, e vou graciosamente, vou eu e meu companheiro. Normalmente eu peço hospedagem e alimentação, e nós temos inclusive um projeto de leitura para crianças, brincadeiras, né, tradicionais, em que a gente faz 2 personagens chamados Patrick e Patrek. Não só isso, dou palestras sobre educação inclusiva. Quando se fala em educação inclusiva, que na verdade eu proponho pensar como educação acolhedora, a gente tem muita aceitação quando o assunto é pessoa surda, cadeirante, cego, desde que você não toque na sexualidade dessas pessoas. Então, ainda se tem uma concepção muito assistencialista de educação quando se fala sobre PCDs, aquilo que clinicamente é chamado de pessoas com deficiências. Quando você se propõe a dar palestra, por exemplo, para discutir gênero e orientação sexual nas escolas, se você tinha, por exemplo, 10 convites para falar sobre educação inclusiva, quando você fala, olha, gostaria de falar sobre orientação sexual e identidade de gênero, direito à personalidade, esse convite cai para mais ou menos 3 escolas. E dessas 3 escolas, pensa que pelo menos uma vai te ligar e vai falar, olha, mas não fala assim, não fala desse jeito. Então, para entender, né, porque vocês falaram do meu contato com as organizações. Então, como foi o meu trabalho ao longo desses anos como professor? Sempre a partir de um ativismo que procurava levar para escolas, formação de professores, discussões que provocavam a reflexão para a aceitação da diversidade humana. Eu costumo dizer que é necessário existir dignidade para a diversidade. E pensar em diversidade é sair fora da caixa, né? Porque eu posso ter uma pessoa preta, católica,
lésbica, cadeirante. Eu posso ter um homem cis, homossexual, umbandista, né, surdo. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos vestindo camadas de identidades. Toda pessoa tem essas inúmeras camadas, mas quando precisamos reconhecer as camadas do outro, muitas vezes existe uma negação. Então, o meu vínculo, né, profissional, de luta, de ativismo, sempre foi com os professores. E sempre houve uma resistência muito grande por parte de muitas pessoas de falar sobre as questões LGBTQIA+. O que mais me perguntam em palestra é, por que tantas letras? Ora, se todas essas letras pudessem ser trocadas pelo H de humano, como me disse Gervásio em uma live, isso seria fundamental. Entretanto, precisamos dessas letras para ter visibilidade. E todas essas letras, como as pessoas enxergam, não dão conta de representar a nossa diversidade. Porque o comportamento humano, ele é um comportamento singular. Seja ele apresentado à sociedade ou não. Como eu vivo a minha intimidade, só eu sei. Então, a partir daí, eu venho desse movimento de dialogar com professores em escolas, secretarias de educação, salas de aula, né, sobre as questões da denominada educação inclusiva, abordando sempre a inclusão das pessoas surdas, cegas, cadeirantes, etc., e da comunidade LGBTQIA+. A partir desse diálogo, eu comecei a ter um encontro, por exemplo, com, né, entender como é que funcionava a parada gay em São Paulo. Faz 12 anos que eu moro em São Paulo. Num diálogo com o Viterbo, tive um diálogo com Heitor Werneck, que faz um trabalho muito rico junto às pessoas em situação de rua que são trans. E a partir desse diálogo, foi possível entender o abandono que mulheres trans que trabalham como profissionais do sexo tiveram por parte do poder público. Não receberam preservativo, gel, mas tinham que trabalhar. Isso esbarra numa questão de saúde pública, porque essas pessoas não tinham seu ganha-pão. Se não tem seu ganha-pão, elas se tornam, já são vulneráveis, mas extremamente vulneráveis. Em que sentido? Elas fazem algumas coisas para ter o que comer, num momento em que a ordem era isolamento social. Gosto muito da fala do padre Júlio Lancelotti. O prefeito disse, fiquem em casa. E quem vive em situação de rua, fica onde? Não tem casa. Não existe política pública para pessoas em situação de rua. Existem projetos paliativos, momentâneos, que muitas vezes desconstrói a dignidade humana. Você mora com a sua família na rua, quando você vai para uma casa transitória, para um albergue, você tem que se separar da sua esposa, porque ou uma casa é para homens, a outra é para mulher. Se você tem um animal, você não pode levar junto. Ah, mas ainda quer escolher? Claro, se a gente está falando de um direito humano, o direito de escolha compreende esse direito humano. Então, o meu diálogo nesse sentido foi ter contato, entender como funciona esses projetos que são desenvolvidos em São Paulo, das casas transitórias, do atendimento às mulheres trans que trabalham, né, nas ruas como profissionais do sexo. E também, sabe, um assunto que eu dialoguei nesse momento com o Heitor Werneck, são os profissionais, sim, os profissionais do sexo, atores, atrizes que fazem arte pornô e que não são valorizadas. No momento do isolamento social, ficaram sem trabalho, sem comida, sem seu ganho. E que, quando você é candidato, se torna um tabu, porque ninguém quer expor isso como luta. Proximidade com as drag queens, que são profissionais da noite, mas cujos artistas que dão vida a essas personagens, né, que dão vida às casas noturnas, muitas vezes não são valorizados, elas vivem de cachê. Então você tem, aí óbvio, lembrando, você tem que dialogar com o sindicato, e o sindicato tem que ser forte, mas existe DRT para produtor cultural, DRT de palhaço, DRT de ator, e não existe DRT para drag queen. Então não é reconhecido como uma arte.
A criação desses artistas não é elevada à categoria de arte. E aí você não tem contrato de trabalho, você não tem plano de saúde, você não tem aposentadoria. Você passou uma vida se dedicando a shows, né, para alimentar a nossa fantasia na noite de São Paulo. Sim. Eu ia te comentar, inclusive você passou um pouco, e acho que essa é uma pergunta que a gente tem interesse em repetir para todo mundo, que é justamente, acho que você mencionou, mas a gente queria saber mais concretamente, enquanto candidato a vereador, sobre justamente assim a política LGBT, política pública municipal LGBT especificamente, assim, né? Existe uma estrutura que tem, inclusive, vivido alguns ataques, né? Ou, enfim, diminuições. Teve um fechamento do Centro de Cidadania LGBT da Consolação, Luiz Carlos Rua, se eu não me engano. A gente sabe que teve também uma discussão de transferência do CRD, que é um equipamento público hoje vinculado à assistência, né, municipal, mas que existiu, de alguma forma, uma tentativa de transferência administrativa para a Secretaria de Direitos Humanos, na Coordenadoria LGBT. Existe a discussão do Conselho, né, como espaço de participação, enfim, existe uma política pública construída LGBT em São Paulo, que perpassou também, ela é política de Estado em grande medida, mas em várias outras ela também depende bastante da gestão. Existe essa dinâmica também de uma avaliação daí nesse sentido da política municipal, do atual governo, Bruno Covas, dos últimos anos e tudo mais. E aí é uma pergunta específica sobre isso, lembrando que a gente tem outra aí de propostas para fazer também, das que você ainda não falou, no caso. Pode ir. Né, desse centro de cidadania, tal, não uma crítica à existência do centro de cidadania. Normalmente, eles são construídos a partir de um projeto, entende? Projeto. Não existe uma lei que oriente a permanência. Então, a minha preocupação é a necessidade de que tenhamos leis municipais que garantam a permanência desses projetos. Uma vez que esse projeto se torna lei, isso permanece independente de quem estiver no governo. Eu dialoguei, por exemplo, com o Pomba, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Então, são sempre projetos que, dependendo de quem está no poder, ele se dissolve, se enfraquece. Em relação ao conselho, é fundamental que exista conselho de educação, conselho LGBTQIA+, que esse conselho dialogue com a parada, que esse conselho dialogue com tudo que se constrói em nível de benefício das pessoas LGBTs em São Paulo. Muitas vezes, né, as decisões tomadas pelo conselho não alcançam a comunidade LGBTQIA que mora na periferia. E aí é uma preocupação, porque, olha só, a gente tem que dialogar com o conselho para a construção de políticas públicas, projeto de lei, para que essas necessidades alcancem toda São Paulo. Né? É diferente você viver gay, viver trans no centro e viver gay, viver trans, viver lésbica num bairro de periferia. A violência aumenta, o acesso aumenta, a discriminação aumenta. Então eu penso que são projetos necessários, mas que é necessário também que se discuta de forma crítica e reflexiva com quem elabora, para que eles sejam transformados em leis municipais para que permaneçam. Eu tenho focado muito nessa questão de se tornar lei municipal. Essa é a função do vereador. De forma colaborativa. Então, é a partir do diálogo com a existência desses projetos que a gente vai conseguir. Isso eu fiz ao longo, né, dessa trajetória. Se vocês buscarem, por exemplo, no meu site, tem as lives, que nesse momento era a forma de diálogo possível, para entender os projetos, como eles aconteciam, por que aconteciam e quais eram as fragilidades. A partir daí, sim, é possível pensar nessa questão em nível municipal.
Eu queria só somar mais uma pergunta, Eduardo, que pode se somar a que o Mala trouxe, mas mais específica sobre a questão da segurança, que inclusive no seu jingle, né, tem um refrão muito presente, né, sobre uma sociedade sem violência, né? E aí eu queria saber o que você está pensando sobre isso, né? Tanto a questão da violência, do racismo, né, que você trouxe bastante, né, na sua fala, e de segurança pública também, né? Olha, quando a gente pensa em segurança pública, a segurança pública normalmente ela é tratada como algo restrita ao fortalecimento policial e etc, etc, etc. As pessoas criticam muito os projetos existentes, Brasil adentro, né, da desmilitarização da polícia. Eu, particularmente, sou extremamente a favor disso. Por quê? Saímos do regime militar, mas temos uma polícia militar. Isso é antagônico, né? Mas não é disso que se trata o jingle nem a minha proposta. Quando eu falo uma sociedade sem violência, o jingle ele representa muito daquilo que eu sou, e na verdade o que foi trazido no jingle são partes de palestras que eu fiz, de lives, de diálogos, foram fragmentos. Então aquela é a minha voz ao longo da minha trajetória. Quando pensamos em cultura de paz, a gente não pensa numa sociedade passiva e pacífica. A gente pensa numa sociedade que consegue, né, se melhorar na dimensão humana a partir da não violência. O que eu penso como não violência? Quando a gente conseguir, né, transformar o currículo da cidade, voltando para a questão da educação. Eu não vejo também que o caso seria, as pessoas falam de Estado laico. Óbvio que o Estado tem que ser laico. Mas não seria um problema se, por exemplo, a escola trabalhasse com todas as possibilidades religiosas. Em que sentido? Vamos entender isso. Não tem problema eu ser espírita, você ser espiritualista, o seu amigo ser evangélico, o seu amigo ser evangélico, a sua amiga ser católica, a sua amiga ser católica, o amigo dela ser shintoísta. Não há problema nisso. O problema está quando eu quero te convencer que aquilo que eu acredito e tenho como dimensão do sagrado é mais poderoso, salva, e aquilo que você crê não. Agora, se dentro dessa dimensão política, educacional, eu consigo entender que na minha religião o casamento é dessa forma, como é na tua? Na minha religião esse é um objeto sagrado. Que objeto sagrado existe na sua religião? Eu começo a estabelecer diálogo. Não de enfrentamento, mas de construção de um conhecimento mais elaborado. Assim é também a sociedade. Quando eu me sentir seguro em dizer, olha, eu sou um homem cis, homossexual, casado com outro homem, e você me disser, eu sou hétero, cis, casado com uma mulher. Eu sou um homem trans, heterossexual. Ah, eu sou uma mulher trans, lésbica. E isso não causar espanto ou indignação, então nós temos uma sociedade não violenta. Isso é para agora? A gente vai construir, a gente precisa construir. Né? O embate é necessário, mas é necessário que ele aconteça por meio do diálogo e as pessoas comecem a entender. Eu não preciso ser como você, mas eu preciso reconhecer a sua semelhança. Então, quando eu falo de uma sociedade não violenta, eu faço questão de trazer isso no jingle, porque é algo que eu sempre falo, eu tenho muita dificuldade de me direcionar, por exemplo, aos tupiniquins, aos tupis, aos guaranis, urubucapor, como indígenas. Isso é uma grande invenção histórica, uma visão europeia sobre os povos originários. Então, indígenas são povos originários, orgulho da nossa terra. Quem não consegue reconhecer isso no seu dia a dia, constrói uma dívida moral com essas comunidades. Então, se esses povos indígenas, que na verdade são povos originários, mas historicamente catalogados como indígenas, assim como nós somos catalogados, né, por meio dessa ciência eurocêntrica, se eu não reconheço que eles são povos originários, que eles já estavam inclusive na cidade de São Paulo, e que eles precisam dessa dignidade, por exemplo, a comunidade indígena que fica na Zona Sul, próxima a Santa Amaro, ela passa necessidades, vive à beira da miséria.
não tem programa de renda mínima, não tem assistência à saúde. No momento do isolamento social, que assistência foi dada a ela? Jaraguá, a comunidade indígena de Jaraguá passa desespero. Quer invadir a terra deles. Conversei com o Alexandre Zeituni, ele falou de um projeto passado para Guarulhos, em que eles iam fazer a primeira demarcação de terra municipal indígena. É preciso pensar nisso aqui em São Paulo também. O direito à terra é garantido. O índio não é dono da terra, ele pertence à terra, a terra pertence a ele. É uma outra concepção, é uma outra relação com a terra. Isso é sustentabilidade, isso dialoga com o que a rede de sustentabilidade propõe. Dialoga com o pensamento de Marina Silva, dialoga com a minha luta de vida. Então, uma sociedade não violenta é estabelecer esse diálogo, mas reconhecer, além dessa história eurocentrada, o que nós representamos, né, nessa micro-sociedade, nesse macro-sistema, que é São Paulo. E a partir daí, a partir dessa instância política, mexer com uma instância maior. São Paulo é uma cidade que representa, né, não falo isso com discriminação, não é isso, mas representa o Brasil está aqui. Nós temos aqui alagoanos, paraibanos, riograndenses, entende? Então, o Brasil está aqui dentro. Nós somos uma sociedade, São Paulo é uma cidade pluricultural, mas que não respeita o multiculturalismo. A ponto das pessoas sofrerem violência, por exemplo, por serem declaradas nordestinas. Uma vez, na sala de aula, conversando com uma aluna, ela disse, professor, eu escrevi um texto que eu digo para que as pessoas que se autodeclaram nordestinas pensassem nessa construção, nessa nomenclatura do nordestino. Eu disse, não existe nenhum termo equivalente no Brasil, né? Então, por que a necessidade de marcar pessoas como nordestinas? Sendo que o baiano, o alagoano, o pernambucano, o sergipano, maranhense, são pessoas, são culturas diferentes. E aí, quando você pensa nele aqui em São Paulo, o nordestino. Ninguém fala, quando nasce no Rio Grande do Sul, eu sou sulista. Em Santa Catarina, eu sou sulista. Eu sou centro-oestino, sou sudestino. Então, qual a necessidade de marcar essas vidas, essas existências como nordestino? Existe um plano político por trás disso. Total. A gente tem mais umas últimas perguntas e esperando também se o público, o pessoal que está assistindo a live aqui na página do Nós, tiver alguma também, pode escrever que a gente faz pelo menos uma. Assim, nas últimas lives também as pessoas contribuíram com uma ou duas mesmo, mas a gente já está perto da 1h30, né? Então, quem puder já ir comentando com alguma pergunta que tiver, mas a gente tem mais uma para você, que sobre dificuldades. Eu acho que você falou um pouco disso, mas com o Gil essa coisa apareceu um pouco mais, a Carol Yara também, ela teve a questão de que ela é grupo de risco, né, durante a pandemia e tal, então ela talvez nem esteja muito em campanha de rua, mas também, enfim. Eu acho que é uma questão um pouco, com o Gil a gente falou bastante da violência política, e acho que nesse sentido você falou um pouco também, mas queria te perguntar isso, assim, dificuldades e questões que você acha que uma candidatura LGBTI+, né, pode enfrentar, inclusive na sua experiência específica também, enfim, mas no sentido, acho que você comentou alguns casos, né, nesse sentido, mas a gente está pensando aí, por exemplo, no caso da Érica Longuinho, quanto já eleita, né, que tem sido bastante atacada na Alesp. A gente está pensando aí também na morte de Marielle, que você também citou, enfim, mas também na própria pandemia. Acho que você comentou coisa sobre isso, mas é uma pergunta mais direta sobre esses desafios e perigos, talvez, a como isso se expressa para um candidato e não para uma pessoa LGBTI+, em outras posições.
começa na campanha. Eu senti isso na pele, tá? Mas também na profissão. Eu vou contar algo para vocês e vou dialogar diretamente com essa questão da campanha. Há um tempo atrás me convidaram, eu escrevo literatura infantil também, e há um tempo atrás me convidaram para ir a uma escola, e a diretora da escola ficou super animada, óbvio que ela não disse isso declaradamente, mas quando ela foi buscar minha biografia e viu que eu era declaradamente gay, ela criou uma série de situações para que eu não fosse mais à escola. Inclusive, a professora que havia me convidado ligou e falou assim, olha, a gente não vai ter um tempo para você vir, você me desculpa, marcaremos outro momento, nunca mais ligou. Isso é uma constante na minha vida. Muitas pessoas não admitem que um homem homossexual assumido possa falar de educação, e principalmente quando a educação se trata de educação infantil, né? Então, essa é uma luta da minha vida. Durante a campanha, já na pré-campanha, para vocês terem ideia, eu arrecadei R$ 500 por meio da plataforma Voto Legal. Mas isso foi também proposital, porque eu fiz uma campanha pedindo que as pessoas não doassem dinheiro. Eu tenho acesso a alguns moradores de favela, a pessoas de muito baixa renda. Nesse momento, muitos professores ficaram desempregados. O litro de leite custa R$ 4,99. Hoje, se você procurar no mercado que apresenta isso como oferta, R$ 8,99 um litro de óleo. Então, eu acho que é imoral, nesse momento, pedir arrecadação para se gastar com panfletagem. Vamos fazer como é possível, acolhendo a colaboração do povo, uma campanha colaborativa. Eu me sentiria muito mal, sabendo a crise, esse momento de fragilidade emocional e econômica que as pessoas estão passando, ter que, entende? Embora as pessoas falam, mas ninguém faz campanha sem dinheiro. Claro que não. Mas as pessoas estão num momento de fragilidade econômica e emocional, e a gente precisa entender isso. E a política, ela precisa ser propositiva. E essa proposição política que conversa com a sociedade tem que começar numa campanha. Ou eu me engajo, ou eu tenho empatia com a dor do outro, ou eu não vou ter empatia depois, se por acaso eleito. A empatia começa antes, a empatia começa no contato, numa análise do que acontece socialmente no agora. Entretanto, a Rede de Sustentabilidade propôs para o fundo eleitoral ser distribuído de forma democrática, que as pessoas entrassem na plataforma do Voto Legal e indicassem para quem elas queriam dar vale eleitoral. Eu consegui 900 vales eleitorais, e isso me parece que pode ser feito vezes R$ 20 cada vale eleitoral. Isso é fundo eleitoral. Ou seja, por que eu pedi para as pessoas não doarem dinheiro e chegamos a R$ 500? Porque esse dinheiro que retornará para que eu possa ter material de campanha já é doação da população. É fundo eleitoral, é dinheiro público, que precisa ser usado com responsabilidade nesse momento. Então eu quero que a minha imagem, a minha proposta, o meu diálogo, o meu conhecimento, a minha vontade de fazer chegue até as pessoas que ainda não me conhecem de forma muito aberta, mas de forma muito verdadeira, com o mínimo possível. Porque eu acredito também, é preciso que a gente provoque esse despertar e esse interesse na política sem o interesse maior, mas o interesse de termos representações significativas na Câmara de Vereadores. E ter representação significativa é ter história de vida, ter luta, conhecimento teórico. Olha, todo discurso na Câmara é retórico. E a retórica vem por meio da vida, da nossa vivência, por onde nós passamos, por aquilo que nós experimentamos, experienciamos, por meio da leitura. Por que nós temos uma política do desacesso ao livro? Porque, óbvio, é libertador. E eu espero que essa liberdade alcance todas as pessoas. Mas vamos pensar, nesse momento, qual é a grande dificuldade? Muitas pessoas disseram, eu adoro você, respeito, mas não concordo. E aí quando viu que era um candidato que colocou na plataforma projetos prioritários para a comunidade LGBTQIA+, dignidade da mulher trans, não doaram vale eleitoral. Eu ouvi isso de muitas pessoas. Olha, se você levantar a bandeira LGBTQIA+, você vai perder voto. Gente, eu preciso de voto para me eleger. Mas só esse momento já me constrói como pessoa e como existência. Eu já estou fazendo política.
Estar na Câmara ou não é um outro momento. Essa realização do agora é mais importante do que estar lá ou não. É isso, Eduardo. Essa era a nossa última pergunta, seguindo mais ou menos esse nosso roteirinho padrão, e adaptando conforme as suas respostas também, né? Acho que a gente está fazendo também, em alguma medida, um tipo de pesquisa que é bastante experimental, né? Porque a gente está fazendo num formato live, envolve a gente fazer algo aqui, apresentadores também, mas a gente também está nessa dinâmica de seguir uma metodologia, porque também é interessante para a gente entender esse como um espaço também de pesquisa pública, talvez, né? Ao mesmo tempo que a gente está aqui ouvindo os candidatos e todas as respostas são dados que a gente está gerando, né, a partir das respostas de vocês, mas também é um espaço, de alguma forma, de intervenção, de participação das pessoas ouvindo as candidaturas e tal. Quem está acompanhando todas elas, com certeza também está tirando suas impressões, assim como a gente que está como pesquisador responsável também está. Então, a gente iria caminhar para encerrar mesmo. Queria muito agradecer a sua presença, agradecer as suas falas, com certeza vão ser muito importantes para a gente ir compondo o quadro dessa pesquisa. E, enfim, acho que a Bárbara também pode agradecer se ela quiser, mas agradecer também ao público. Eu não sei, né, como que a gente fala isso, a gente também, aqui, do nosso lado de quem está falando, a gente não vê exatamente quantas pessoas estão online, então, mas a gente acha que quantas forem, de qualquer forma, acho que como você mesmo disse, né, esse tipo de habilidade com certeza seria de um outro formato, num outro momento do mundo, e qualquer troca também, de qualquer forma, é importante. E a nossa entrevista em si já é uma ação, né, que a gente está fazendo. Então, todo mundo que estiver aí, podendo ajudar a compartilhar também nas próximas, as próximas entrevistas, que inclusive continuam nessa semana, sendo a próxima a entrevista, deixa eu só abrir aqui a agenda certinho, com o Igor Galvão, amanhã, que é co-candidato pela bancada da Juventude Trabalhadora do PCB. O Igor vai estar aqui com a gente também às 18 horas. Acho que, se eu não me engano, amanhã eu não participo, porque eu vou estar numa live em outro lugar. E a Gabriela Perini vai ser no dia 1, às 5h30, que é o horário que ela podia, um pouco mais cedo, e ela é candidata pelo PDT. Então, agradecer todo mundo, fazer um informe novamente do Resistência. Bárbara, se puder passar aí a mensagenzinha com arroba. A gente falou também ontem no encerramento, para todo mundo seguir, acompanhar. Vai ter esse curso organizado também por pessoas envolvidas no nós e em pesquisas parceiras, né? A gente sempre aí fazendo a gente desse campo da sexualidade, gênero, nas diferentes áreas sociais e com outras pessoas de fora, até mesmo da USP também, construindo bastante coisa. Então, esse curso sobre representação institucional de pessoas LGBTs, negras e mulheres, vai acontecer no fim de outubro. Em breve, mais informações aí no arroba do Resistência. Lembrando que essa ideia central de doações de 100% dos recursos arrecadados para organizações, comunidades de assistência, apoio e produção de vida, né, trans, negras e indígenas. É isso, acho que a Bárbara também, se quiser dar um tchauzinho, e você quiser encerrar, dar um alô para todo mundo. Muito obrigado. Eu só quero agradecer também, agradecer ao público que estava assistindo, ao Eduardo por aceitar o convite, pela paciência, disponibilidade, pela conversa, que, como disse o Mala, já é uma ação política, e pedir para continuarem seguindo realmente o nós, porque ali vão estar não só essa live salva, né, mas as próximas, as anteriores também, e todo o cronograma, né, das próximas lives. E é isso. Obrigada, gente, pela troca.
eu quero muita gratidão por esse convite, por esse momento. Isso é uma ação política de muita significação, né, para a gente poder sempre manter o diálogo aberto. E só para falar, uma das lives que eu fiz no momento de isolamento foi com o Danilo, do coletivo Tibira, indígena gay. E foi muito gratificante aprender muito com ele. Né? Por isso que eu falo, uma sociedade não sem violência, é entender essa coletividade presente no coletivo no sentido de diversidade. Ó, beijo no coração de vocês, apesar da distância, sintam-se abraçados. Valeu, gente. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. E sigam acompanhando. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.